Oi, gente, eu sou Ieda, bem-vindos e bem-vindas de volta a esse canal. Gente, hoje eu vim mais fazer um bate-papo aqui com vocês, conversar um pouco com vocês sobre alguns assuntos assim, e tipo, ou melhor, vou tentar aqui recapitular o que eu queria falar. E aí é sobre o seguinte, por que eu criei esse canal? Quando eu resolvi que eu iria criar, eu não tinha em minha cabeça que eu iria criar um canal e nem nada do tipo. Mas, quando eu tive a minha bebê, ela completou 10 meses hoje. E aí, quando eu tive ela, foi tudo como eu quis, foi tudo assim como eu queria mesmo, o parto, eu consegui fazer, tal, tudo bonitinho, como eu tava planejando. Mas tudo que passou um tempo, que ela nasceu, tipo 15 dias, eu comecei a perceber algo estranho em mim. Gente, eu tinha medo de ficar sozinha. Eu tinha receio de ficar em casa sozinha. Meu marido saía pra trabalhar, eu ficava apreensiva. Eu ficava me perguntando o que eu tava fazendo aqui, qual o sentido de eu estar, e eu mesmo ficava me perguntando o porquê disso, se eu tanto desejei, se eu tanto quis e foi algo que eu tanto planejei. Aí eu tive que passar com uma médica. Assim que minha filha nasceu, com uns 3 meses, assim que nasceu não, porque na verdade eu passei com um clínico e aí o clínico foi e passou um remédio pra mim. Só que ele falou pra mim o seguinte, eu não sou especialista na área, eu não vou conseguir lhe dar um diagnóstico, fechar um diagnóstico, então qual é o correto? É você passar em um médico especialista nesse assunto. E assim eu fiz. Terminei de usar as 3 caixinhas de remédio que ele passou pra mim. E assim que terminou esse remédio, que fechou o tratamento, eu fui. Chegando lá, a médica começou a conversar comigo, só de conversar comigo e tal, ela já começou a perceber que tinha algo muito estranho em mim. Eu comecei a falar pra ela que eu não tinha vontade de levantar na hora que eu acordava, eu não tinha vontade de levantar da cama, eu ficava imaginando chegar à tardezinha pra me ter que dar um banho nos meus filhos. Gente, eu nunca, tive imaginação que pudesse acontecer isso comigo. E aí, passa um tempo e tal, e aí eu falei pra ela que eu imaginava chegar à noite pra dormir, porque eu não conseguia dormir. Gente, eu ficava ofegante o tempo todo, eu ficava procurando uma respiração, eu ficava o tempo todo, sabe, parecendo que eu não tava conseguindo dar conta do ar que tava vindo pra mim respirar. E quando eu passei no médico, ele disse pra mim que isso era coisa da minha cabeça, que era uma coisa que eu criava na minha mente. Tudo bem, gente, a gente sabe que a cabeça da gente é uma coisa muito séria, e por isso que a gente tem que cuidar do mental da gente, porque o físico, ele pode até estar abalado, mas você consegue ir remediando e tal. Agora, o mental não, você tem que cuidar da sua saúde mental, porque sua saúde mental é o que comanda tudo. Se sua cabeça não tá boa, o resto você não vai conseguir fazer nada, porque o que comanda tudo na sua vida é a saúde mental. E aí, o que aconteceu? A médica falou pra mim que eu realmente não tava legal, que ela tava vendo nos meus olhos o cansaço físico, o cansaço facial do meu rosto, que ela tava percebendo que eu realmente tava cansada fisicamente, mentalmente, totalmente cansada. E o que ela fez? Ela foi passar um remédio pra mim, falou que eu vou ter que fazer um tratamento de pelo menos 1 ano, sem pausa. E aí, ela falou que realmente eu tive a depressão pós-parto, só que ela disse que essa depressão não foi só uma depressão pós-parto, não foi só a depressão que eu tive no meu pós-parto. Essa depressão, ela veio muito antes. E realmente, gente, no caso, eu não sei se falar pra vocês, nós estamos em 2022, então isso foi em 2020. O que aconteceu? Eu tive
eu tava numa época de estágio, e aí eu fui, fiz os estágios e tal, só que tava acontecendo algo muito estranho comigo. Eu comecei a perceber que eu tava sentindo muita dor ao urinar. E aí nessa época, gente, eu já tinha minha filha, ela tava com... Eu acho que ela deveria estar com 1 ano, mais ou menos. Ela deveria estar com 1 ano e 2 meses, por aí. 1 ano e 2 meses, aqui tem 3 anos hoje em dia. E aí, o que aconteceu? Eu tava em uma época de estágio, porque eu sou técnica de enfermagem. E aí, só que eu não consegui exercer ainda, gente, porque tive filho e tal, e eu não consegui exercer ainda, mas eu fiz o curso técnico de enfermagem. E aí, o que aconteceu? Minha filha tava com 1 ano e 2 meses na época. E aí, na época que ela tava com 1 ano e 2 meses, eu apareci com essa infecção urinária muito séria. Só que eu fazia o uso do anticoncepcional normal. E aí, no mês de março, eu terminei, foi bem na época que começou a pandemia. Aí, o que aconteceu? Eu vim pra casa e tal, e o médico passou pra mim uns remédios muito forte pra infecção urinária. Fiz o uso durante 7 dias e tal, tudo certinho como ele passou. E aí, quando foi no mês de abril, eu comecei a sentir umas coisas meio estranhas. Só que, tipo assim, não era nada assim surreal, mas era algo estranho no meu cotidiano, no meu dia a dia, não tava normal. Aí, o que eu fiz? Fui, passei no médico e tal, o médico me falou que ele tava desconfiado, que pelos sintomas que eu tava dando a ele, provavelmente houve uma interrupção aí do anticoncepcional, né, por conta do antibiótico que eu usei, porque o antibiótico ele corta o efeito do anticoncepcional. E aí nessa que ele teve essa suspeita e tal, só que eu nem tava atrasada ainda, então relevei, não levei nada a sério e fiquei de boa. Quando foi... isso foi, gente, no dia 4 de abril, se eu não me engano. Foi no dia 4 de abril. Quando foi no dia 7 de abril, eu comecei a sentir umas cólicas e tal, e aí esperei. Só que aí, quando passou depois de uma semana, realmente eu tava grávida mesmo. Só que sabe aquela convicção, gente, que parece que o seu consciente já tá lhe avisando ali pra não se apegar, que não vai dar. Eu tava desse jeito. Só que, tipo assim, eu não colocava na minha cabeça que eu tava grávida como das outras vezes. Pra mim, aquilo eu tava voando, eu tava assim em outro planeta. Eu não tava acreditando que eu tava grávida, eu não tava conseguindo processar aquilo na minha cabeça. Então, o que aconteceu? Passou. E aí, quando eu já tava começando a fazer o pré-natal, fui fazer o pré-natal, passei com a enfermeira, passei com o médico, a enfermeira me deu um pedido pra mim poder fazer uma transvaginal, para poder ver como é que tava o bebê, para poder dar continuidade no pré-natal. Quando foi nesse dia que ela me deu o pedido, no outro dia eu já fui. Cheguei lá, fiz a minha ultrassom e tal. Pela idade gestacional que eu estava, de 1 mês e meio, mais ou menos, quase 2, era pra estar vendo já os batimentos cardíacos, era pra estar vendo a criança movimentando, tipo assim, muito pequenininho, né, gente? Quase assim, quase imperceptível, mas dava pra ver já o batimento, tudo. E não tava, gente. Simplesmente o médico colocou lá na minha ultrassom que não tinha, tipo assim, uma coisa certa que eu estava grávida, não. Que eu voltasse com 15 dias pra mim poder repetir a ultrassom. Nesse dia que eu fiz a ultrassom, gente, deu pra ver um negocinho assim de nada, parecendo um carocinho de arroz, tão pequenininho. Só que, tipo assim, não dava pra ver praticamente nada. Não tinha como falar o certo o que era. Minha bebezinha tá tossindo, gente. E aí, o que aconteceu? Voltei com 15 dias, como ele falou. Nesse quinzenal que eu voltei, já tinha um bebezinho lá, mas bem petitiquinho, gente, bem petitiquinho, quase imperceptível. Mas não deu pra escutar o batimento também não, mas só que via pulsando, sabe?
tipo assim, tipo um coraçãozinho batendo, mas só pulsando. Eu não escutei. Ele falou pra mim que era por conta do aparelho, só que aquilo, gente, foi conversa fiada. E aí, o que aconteceu? Quando foi nesse dia, eu voltei, trouxe a ultrassom e tudo. Quando foi com uma semana, eu já, no caso, naquela semana que eu ia completar 2 meses, foi justamente o dia que eu acordei e eu estava perdendo o bebê. E aí, minha depressão já começou aí, gente, porque eu tinha na minha mente, tipo assim, aquela convicção que tinha algo errado e que parece que algo tava, sabe? Mas quando você sabe que você tá grávida, você quer, independente se você planejou, se você não planejou, não importa se você planejou ou não, você quer sim que acontece, né? Toda mãe, gente, não me fala que isso não é verdade, porque eu vou discordar sim. E aí, o que eu fiz? Eu fui pro médico, por esse mesmo médico, cheguei lá, fiz a ultrassom com ele, ele foi e começou a me fazer umas perguntinhas. E aí, você levou susto? E aí, você teve alguma queda? E aí, você passou por algum aborrecimento? Esse tipo de coisa que ele me perguntou. E aí, que foi, né? E aí, o que aconteceu? Quando foi nessa mesma hora, eu já perguntei pra ele bem assim: ô doutor, me fala aqui, eu perdi? Aí ele só fez isso. E tipo assim, gente, naquele momento o mundo desabou sobre minha cabeça. Pensa aí, eu já comecei a chorar muito, já comecei... Gente, até hoje eu não gosto de lembrar da época que eu passei por aquilo. E eu comecei a chorar muito, comecei tipo assim, fiquei desesperada. E aí meu marido já tava me esperando lá fora. Quando eu cheguei lá fora, eu cheguei toda assim, com o rosto todo, né? Dá pra perceber, gente, quando alguém tá chorando. E ele já me perguntou o que foi, o que aconteceu. Aí eu fui falar pra ele, já comecei a chorar, já abracei ele, comecei a chorar muito, vim chorando de lá até aqui. E tipo assim, gente, o meu aborto foi retido naquela semana que eu tinha feito a ultrassom, que o médico tinha falado pra mim que o bebê tava pequenininho e tal. Aconteceu justamente naquela semana. Ele parou de se desenvolver na 7ª semana. Ele não se desenvolveu mais essas 2 semanas. Ele estava retido dentro do meu corpo. E aí o médico já veio com a história que era para me tirar porque estava retido, mas eu não quis fazer. Para começar, que eu não estava com a cabeça bem, eu não estava com a minha mente firme para me fazer isso. E eu não queria fazer de jeito nenhum. Eu queria que saísse assim espontaneamente. E realmente foi o que aconteceu. Vim pra casa, senti muita cólica, gente, muita cólica mesmo, parecia assim, eu considerei as cólicas que eu senti quando eu tive minha filha de 3 anos, do parto normal, uma cólica assim, fora do normal, gente, eu não dormi nessa noite, eu não dormi de tanta cólica que eu sentia, e tipo assim, eu já tava tendo assim, aquele sangramento normal mesmo, sabe, pra poder, tipo assim, pra sair, né, e aí quando foi... minha família até falou que eu não deveria ter feito isso e tal, mas eu preferi esperar o meu corpo. Eu falei, eu vou esperar em Deus, que vai sair sozinho, não vai precisar de nenhum procedimento pra poder fazer isso. Porque a curetagem, gente, a gente faz e tudo, mas a curetagem não é uma coisa saudável, não é uma coisa que faz bem pro nosso corpo. E aí, o que eu fiz? Esperei em casa, e aí, gente, quando foi no outro dia mesmo, eu tive o aborto espontâneo. Tipo assim, espontâneo não, que na verdade tava retido. Eu digo espontâneo porque saiu por ele mesmo. E aí, tipo assim, depois disso começou... Eu fiquei por uns dias, tipo assim, sem pegar peso, né? Pra não abusar, né, gente? Fiquei uns dias sem pegar peso, fiquei uns dias sem fazer esforço físico. Esforço assim, eu fazia tudo dentro da minha casa, tudo normal, mas eu não pegava peso, um peso que eu sabia que não... Gente, tá virando aqui direto. Que eu sabia que eu não poderia fazer. Então, o que aconteceu? Passou. Esse momento foi um momento muito difícil na nossa família. Tanto pela perda que eu tive, porque minha família também ficou muito triste. Minha avó, minha mãe chorava assim, igual eu mesma. Tipo assim, elas queriam me dar força, mas elas choravam. Elas sabiam o quanto eu tava sofrendo.
E aí, e a gente teve uma outra perda familiar também, que foi muito triste, nesse mesmo mês, nesse mesmo tempo. E aí, gente, passou. Quando foi no mês de... No caso, isso foi no mês de maio. Quando foi no mês de junho, julho... Quando foi no mês de julho, eu comecei a ter umas coisas... Tipo assim, umas coisas estranhas novamente. E aí... Só que, tipo assim, eu tava tão... Sabe, gente, que eu fiquei... Gente, eu tinha sonhos, eu tive... Gente, tanto é que eu tenho testemunho pra contar pra vocês que aconteceu comigo. Só que nesse vídeo não é possível falar pra vocês, porque é muito longo também. Tem a ver com o bebê arco-íris que eu tenho hoje em dia, com a Baby Fátima. E aí, o que que aconteceu? Eu tive uma revelação e tipo assim, pra mim, isso é um testemunho. Eu tenho um testemunho a contar sobre a minha vida. Na verdade, gente, eu acho que quem conhece a minha trajetória, quem me conhece, sabe que a minha vida inteira é um testemunho. Porque eu já passei por muita coisa, eu já sofri muito, já passei por muita coisa difícil. Mas eu tô aqui firme e forte em Deus. E continuo lutando e vou continuar lutando. Tanto é que, tipo assim, tive várias coisas na minha vida, foram várias coisas. Inclusive, gente, eu já tinha contado sobre esse vídeo aqui no meu outro canal, mas ele foi hackeado, eu perdi o canal e é por isso que eu quero trazer todos os vídeos pra vocês de novo. Então, sem perder o foco. E aí, descobri de novo, gente, no mês de agosto, passou o mês de julho, no mês de agosto, descobri de novo que eu tava grávida. Descobri no dia 15 de agosto, dia de Nossa Senhora do Alívio, eu descobri que eu tava grávida de novo. Passou, só que aí, gente, aí foi que aumentou a minha depressão, o meu pesadelo. Por quê? Não é que eu não queria esse bebê, é porque eu tinha medo de acontecer tudo de novo, como aconteceu comigo. A perda, porque, gente, na verdade, todas as minhas gravidez foram assim. Então, assim, pra mim, era difícil demais. Eu, tipo assim, eu falo, eu quero continuar, eu quero... Porque, gente, meu primeiro filho foi prematuro de 7 meses. Minha segunda filha nasceu, mas assim... Sabe, em cima de pedra serrada mesmo, pra poder aguentar até os 9 meses. Mas pelo menos aguentou até 9 meses, nasceu nos 9 meses normal. E nasceu o dia que Deus permitiu que ela nascesse, né? Porque ela nasceu de parto normal mesmo. E aí, e a minha Baby Fátima também, gente. Segurei até o dia que ela nasceu na base de progesterona. Tipo assim... Lógico que quem segurou ela foi Deus. Foi Deus que manteve ela no meu ventre até o dia que Ele permitiu. Mas eu quero dizer assim, né, que pelos conceitos médicos e tal, foram na base de remédio. Pensa aí, eu usei remédio do dia que eu descobri a gravidez até o dia que ela nasceu. E aí, o que houve? Eu comecei, gente, com 9 semanas, justamente na data que eu perdi o outro bebê. Com 9 semanas, eu descobri um sangramento dessa criança também, da minha bebê que eu tenho hoje. Com 9 semanas começou tudo de novo. Gente, o mundo caiu sobre minha cabeça. Eu pensei, já perdi o bebê de novo, não é possível. E comecei a chorar muito, e comecei a desesperar. Gente, foi horrível, foi horrível. Eu não gosto de lembrar da época. Gente, minha gravidez, eu não curti minha gravidez. Eu não curti nenhuma das minhas gravidezes, eu não tinha foto assim pra me falar, vou curtir esse momento mágico que toda mulher passa na vida, gente, porque o medo, a apreensão, a insegurança era horrível demais, gente, era horrível. E aí, o que aconteceu? Não foi, minha mãezinha. E aí, o que aconteceu, gente? Tive esse sangramento com 9 semanas, fui no médico, cheguei no médico, o médico descobriu que eu tive aquele, como que chama, gente? Um hematoma coriônico, algo assim que fala. Acho que, se eu não me engano, quem teve ele quando tava grávida foi a Sabrina Sato, que na mesma época que eu tava grávida da minha filha também, eu tive o mas não foi esse hematoma coriônico, não. Foi um hematoma, foi um sangramento normal assim, eles falam, né? Que normal não é, gente. Não é normal sangrar na gravidez. E aí, só que dessa daqui foi um hematoma coriônico mesmo.
da minha caçulinha foi um hematoma coriônico. O que é um hematoma coriônico? É uma bolsa de sangue que cria entre o bebê e a placenta e corre o risco dessa bolsa se romper e levar o bebê junto. Gente, pensa na insegurança horrível que eu fiquei, gente. Meu Deus do céu. E aí, gente, eu peguei um vício horrível de ir no banheiro o tempo inteiro, passar papel higiênico. Gente, eu usava um rolo de papel higiênico por dia no vício de ir no banheiro. Eu tinha que ver o tempo todo. Se eu cochilasse, gente, que eu não dormia, eu cochilava. Se eu cochilasse, gente, já vinha aquele sonho na minha mente, já vinha sonho de sangue, já vinha sonho de sangramento, já vinha só sonhava com isso, gente. Eu não tinha um sonho assim pra poder me deixar motivada, não. Era só pra... Gente, era uma depressão séria mesmo. Começou por aí. E aí, gente, foram 9 meses cansativos, 9 meses, assim, de sofrimento. Fora as vezes que eu fui pro médico precisando ficar de observação, precisando ficar internada, precisando o médico passar remédio pra mim. E aí, gente, pensa aí, foi desse jeito os 9 meses todinho, gente, todinho. Fora o enjoo, que era um enjoo horrível, que eu não podia tomar nem água. Gente, eu sequei. Pensa aí, eu engravidei com 58 quilos e quando eu ganhei a bebê, que era pra mim estar com mais, eu ganhei com 52 quilos. Não ganhei nada de peso, só fiz perder. E aí eu passei durante os 9 meses. E aí, gente, quando foi com 7 meses, eu tinha conversado pelo SUS e tal, nos postinhos de saúde, pra saber se eu conseguia fazer a laqueadura. E eles falaram que eu não conseguiria pela idade que eu tinha. Na época eu tinha 26 anos, né? O ano passado. E falou que eu não conseguiria. Que se eu quisesse laquear, eu teria que esperar completar a idade, que seria 36 anos, se eu não me engano, acho que essa é a idade. E sem falar que eu iria ter que fazer um planejamento familiar. Então, o que a gente optou? A gente decidiu que a gente iria tirar da garganta e pagar pra poder fazer a laqueadura, gente. Porque eu não aguentava mais passar por esse transtorno. Eu não aguentava mais passar por aquele tipo de apreensão, gente. Porque foi muito difícil mesmo conseguir vencer essa gravidez. Foi muito difícil. E aí, quando foi pra ela nascer, a gente fez a laqueadura. A gente pagou 3 mil reais no médico particular. E eu retirei as trompas. Eu consegui fazer a laqueadura. Mas porque a gente fez particular, que pelo SUS a gente não iria conseguir. E aí, aconteceu que ela nasceu, tudo bonitinho, como a gente desejou. Só que, gente, o trauma é uma coisa muito séria. Foi o trauma que eu tive durante a gravidez, durante a perda que eu tive, que me ocasionou toda essa apreensão, toda essa insegurança, que não deixou eu curtir nem minha gravidez e nem deixou eu curtir também esse momento do pós-nascimento, gente. Tanto é, gente, que eu falo que o resguardo, tem pessoas que acham que isso é palhaçada, é coisa de gente antiga, é coisa de gente velho, gente. Cuida da saúde de vocês, porque o resguardo, já chama resguardo, é pra você resguardar aquele momento. É um momento de fragilidade, é um momento assim que sua mente fica frágil, sua mente fica fraca demais. Basta isso pra você sair correndo. Eu falo por mim, porque eu acho que, tipo assim, se eu não tivesse o apoio familiar, eu acho que eu teria desistido de mim mesmo, porque não foi fácil. E eu falo pra vocês assim, que cuida da saúde de vocês, da saúde mental, da saúde física, principalmente da saúde mental, porque coisas assim negativas, coisas que nos abalam mentalmente pra nos jogar pra baixo, tem muito mesmo. E tanto é que hoje em dia, quando eu falo pra alguém que eu tomo remédio de depressão, que eu tive depressão, muita gente não acredita. Muita gente acha que até duvida de mim, mas é aquele ditado, gente, quem vê cara não vê coração. Você olha pra mim, você não dá nada, mas você não sabe o que eu passei durante minha gravidez pra mim estar ocasionando isso. E outra coisa também, gente, eu falo por isso, porque, tipo assim, foi um momento que a gente viveu muito bem, sabe? Tipo,
Eu tava com meu marido, com os meus filhos, do jeito que eu sempre quis. Quando a minha casa, gente, sempre foi o meu sonho. Eu realizei o meu sonho, o nosso sonho de ter a nossa casinha. E aí, quando foi nesse momento, eu tava fragilizada, eu não tava vivendo, eu tava flutuando. E aí, foi um momento muito difícil pra mim. Mas a mensagem que eu deixo aqui pra vocês é isso. Cuide da vida de vocês, cuida da saúde física, principalmente da saúde mental. Cuide do psicológico de vocês. Se você perceber que tá tendo alguma coisa errada, peça ajuda, corra atrás. Não sinta vergonha. Se sinta orgulhoso de você procurar pedir ajuda. Porque pedir ajuda não é vergonhoso. Você tem que correr atrás por você. Porque se você não correr atrás por você, ninguém vai correr atrás. Porque você tem que se amar primeiramente para depois outras pessoas lhe amarem também. É isso que você tem que ser, que você tem que agir dessa forma para poder você ver o valor que você tem no mundo. Porque, gente, não deixa nenhuma crítica abalar vocês, nenhuma crítica de pessoas negativas, de falar que você não é nada, de falar que você não significa nada. Você é muito, você significa muito. Você significa muito para muitas pessoas, certo? E outra coisa que eu digo pra vocês, antes eu tinha esses pensamentos, eu pensava dessa forma, mas hoje em dia eu me vejo de uma forma diferente. Eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho um lar, eu tenho um pão de cada dia. Eu tenho um Deus que me protege, um Deus que nos olha a todo momento. Eu percebi isso nos mínimos detalhes. Não é, mãe? Eu percebi isso nos mínimos detalhes, gente. Eu passei por um momento muito difícil, que foi a doença da minha filha. Hoje em dia tá tudo controlado, graças a Deus. Quero falar pra vocês também aqui sobre esse assunto, sobre o problema dela, qual é o problema dela, o que aconteceu, se ela ainda tá fazendo tratamento. E sim, tá, gente? É um tratamento rigoroso, é um tratamento lento. E, tipo assim, assim que eu tive a depressão pós-parto, tava com 2 meses, gente, que minha filha tinha nascido. Já veio isso, minha filha doente desse jeito. E começou assim de uma forma que a gente tava muito assustado, porque a gente não tinha conhecimento do problema, da doença. E aí, o que aconteceu? A gente não tinha assim noção do que tava acontecendo. A gente tava muito preocupada e pegou assim a gente desprevenidamente. E o que eu digo a vocês? Isso prova o quanto Deus está presente na nossa vida, o quanto Deus é com a gente. E eu digo a vocês com toda certeza, eu passei por muitas lutas, já passei, vou passar por várias, porque não tem como não passar, é o processo da vida. Mas eu digo, se eu tenho um Deus na minha vida, se eu tenho um Deus a todo momento, eu vou vencer esse momento, vou vencer muitos outros, porque Deus é comigo e é com a minha família também. Então, gente, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa o like de vocês, deixa o comentário, deixa um emoji, qualquer coisa que sinalize que vocês gostaram desse tipo de vídeo. Compartilha também, se inscreva no canal se você não é inscrito. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!